Nos idos dos anos 90, no Brasil chegava o desenho Onde está o Wally? Vocês se lembram? A gente tinha que procurar o Wally em meio a muita gente e tal. Isso vinha nos jornais, inclusive virou desenho na televisão. Agora, no século XXI, mais precisamente em 2026, a pergunta que não quer calar é: onde está John Textor? Achar o Wally foi fácil. Agora, achar John Textor nos momentos difíceis no Botafogo tem sido uma tarefa árdua. Onde está John Textor para prestar esclarecimentos sobre a dívida referente ao Thiago Almada, ao pagamento dessa dívida e a saída do Botafogo do Transferban, bem como algumas negociações que parecem só ter um lado, o de saída, porque de chegada o Botafogo está dependendo da resolução desse caso. E é muita coisa dita para lá, para cá, na imprensa X, na imprensa Y. No Brasil se fala uma coisa, na imprensa norte-americana se fala outra, porque o John Textor não se posiciona e atualiza o torcedor do Botafogo. Aquela nota, logo que saiu a condenação do Botafogo de que ele tinha os recursos, ele ainda tem os recursos? Por que não pagou ainda? Quer parcelar? Quer discutir com o Atlanta outra forma de pagamento? E isso precisa ser colocado para o torcedor de forma transparente. A gente vai falar sobre isso, entre outros assuntos, depois da vinheta. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Você que está chegando agora não conhece o canal, a gente fala de tudo referente ao mundo da bola, principalmente os bastidores do mundo da bola. E nessa fase, mercado, né? A gente vai falar muito sobre o mercado da bola, negociações. O caso Hulk, que eu prometi para vocês, parece ter chegado a um capítulo final. Só tá faltando mesmo, né? Aquele final mais floridinho, tá? O beijo do mocinho com a mocinha, casamento, tá? Aquela coisa toda. Tá meio ainda num ritmo de drama com ação. Hulk não vai sair do Atlético Mineiro. Fluminense, Botafogo, Hulk não sai do Atlético Mineiro. Hulk vai cumprir o seu contrato até o final do ano. Agora, o jogador também dispensou qualquer possibilidade, rechaçou qualquer chance de renovação de contrato com o Galo. Se continuar no futebol brasileiro, vai ser em outro clube. O atleta, por hora, não pensa em aposentadoria. E é claro, o Hulk pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol brasileiro mundial a partir do meio do ano, tá certo? Então, a novela Hulk parece terminar por aqui. O Galo queria um projeto, né, para aposentadoria dele, mais de 2 anos, tal, que isso não vai acontecer, ele vai cumprir o contrato. Provavelmente deve assinar um pré-contrato aí com outra equipe no meio do ano, já que a situação com o Atlético Mineiro não é boa, seja dentro de campo com o Jorge Sampaoli, seja fora de campo com a diretoria. Enfim, mas pelo que parece, vai cumprir a palavra, vai cumprir o contrato. Bom, já que o assunto Hulk foi encerrado, o que está difícil de se encerrar é o assunto dívida do Thiago Almada no Botafogo. O Thiago Almada veio como a maior contratação em valores reais do futebol brasileiro. Só que foi aquela contratação que o Botafogo não pagou nada pelo jogador, porque houve uma confusão no entendimento e aí esse caso foi parar lá no CAS, né, que é o último grau da FIFA para esse tipo de decisão, e a decisão foi unânime em punir o Botafogo com o Transferban se não pagasse dentro de um prazo o que devia pelo atleta ao Atlanta. A FIFA condenou o Botafogo nessa quantia aí. O Atlanta está querendo um pouquinho mais. Só que a FIFA já determinou. O valor é esse, então o Botafogo precisa pagar esse valor. Sobre outros valores, o Atlanta vai tentar por outras vias, mas o valor para tirar o Transferban é esse aí. Ou o John Textor paga esse valor à vista, ou ele discute para tentar parcelar isso. Então a questão é que o prazo já acabou e o Botafogo teve seu nome inscrito no Transferban da FIFA na virada do ano, do dia 30 para o dia 31, porque 31 fechou, a FIFA voltou a operar hoje. Bom, existe, é claro, já falei, outras oportunidades, um otimismo do Botafogo em relação a
negociação com o Atlanta United, só que também o que se fala aqui no Brasil é diferente do que se fala nos Estados Unidos no que concerne ao otimismo em relação ao pagamento dessa dívida. No Atlanta, pelo menos a mídia que cobre a equipe norte-americana, não se fala que os times estão perto de um acordo, que as diretorias estão perto de um acordo, e aqui no Brasil se fala que as conversas prosseguem e há otimismo. Talvez o Botafogo queira ludibriar o seu torcedor, é claro, né, para que não perca a esperança, e o Atlanta não tem esse compromisso, até porque a pressão lá no futebol americano é bem diferente, a paixão é bem diferente. O que está faltando aqui no Botafogo? O John Textor botar a cara. O que está faltando é o Textor pôr a cara. Porque ele já não pode pôr a cara em lugar nenhum. Do Lyon ele foi expulso. Na Bélgica ele é malquisto. Na Inglaterra, mesmo campeão, vendeu o Crystal Palace porque também não era unanimidade. Só no Botafogo ele ainda tem uma boa parcela da torcida que confia no modus operandi do John Textor, muito, é claro, pelos títulos que o Textor conquistou. Por mais que o Botafogo não tenha feito um ano muito bom, é a terceira Libertadores seguida do Botafogo, por mais que tenha ido para a pré-Libertadores. Foi assim que o Botafogo foi campeão em 2024, saindo da pré-Libertadores. Agora, é preciso que o John Textor entenda que aqui ele ainda tem prestígio. Mas se ele tardar em colocar a cara para explicar as coisas para o torcedor, o botafoguense vai começar o ano de 2026 pior do que terminou 25. Totalmente desmobilizado. Desmobilizado. O torcedor não está mais acreditando. O torcedor não está mais levando fé no John Textor, na forma como ele conduz os processos no Botafogo. Quando veio a punição, Textor garantiu que possuía os recursos necessários para pagar. Por que ainda não pagou? Isso já começa a se refletir em algumas negociações. O Christian Medina, meio-campo do Estudiantes, excelente jogador, seleção argentina, por que não está no Brasil fazendo a pré-temporada com o elenco se já está praticamente tudo certo? Ele se reapresentou hoje lá no Estudiantes. Por quê? Será que realmente está tudo certo? Por causa do transfer ban. Então, se o Botafogo perder um jogador como Medina por conta do transfer ban, isso tem que ser colocado única e exclusivamente na conta do senhor John Textor, que assim como o Oli, está desaparecido. Quem sabe você o encontra.